Fala, meus amigos, como é que estão todos por aí? 5.744 quilômetros, já rodamos mais de 1.600 quilômetros com o HB20 no nosso teste. E hoje, não mais do que hoje, não será outro dia, é o dia do juízo final do HB20. Que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele depois de quase 1.600 quilômetros rodados, hein? O que vocês acham aí? Ar-condicionado tá ligado, o motor tá com gasolina, consumo médio do último tanque tá de 19,4 km por litro, tendo em vista que fizemos o teste de consumo rodoviário. Vamos falar um pouquinho mais do HB20. Bom, tive uma grata surpresa de ter a oportunidade de ter pego um HB20S Comfort 2023, modelo 2024, 0 km, apenas 5 km rodados. E aí, minto, pessoal, olha aí, eu tô confundindo aqui dos carros. Peguei com 4.128 km, exatamente, acabei de conferir. Bom, tivemos a oportunidade de pegar um HB20 quase 0 km com apenas um mês, menos de um mês de uso, mas já estava com 4.128 km rodados e agora estamos com 5.746 km. O carro completou um mês de vida, porém já com 5.700 km. Imagina o que virá pela frente, né? Se continuar nessa tocada toda aqui, né? Mas a linha Hyundai geralmente passa aqui pelo canal de forma incólume, sempre eles são bons carros com algumas ausências de equipamentos de série. A linha HB20 sempre em relação com um problema em relação à iluminação dos faróis, que já vem lá de 11 anos atrás, desde a linha 2012. Nós estamos em 2023 e continua igual. E hoje vamos falar do juízo final, de tudo que a gente viu do carro, de como ele se comportou e que nota nós vamos atribuir a ele. Vou fazer a volta aqui nesse retorno e pegar nosso caminho, que vocês sabem bem que é o caminho ali do Rodoanel, né? Ele vai mandar a gente ir pela Dutra, mas a gente vai pelo Rodoanel para conseguir conversar melhor, né? Vai continuar tá na posição 2, mas já gela rápido. Vamos resfriar o carro aqui só por causa da câmera, para manter a câmera bem condicionada aí. Vamos ver se vai pegar sol nela. Se não for pegar, tranquilo. Se for pegar, aí não vai dar. Bom, vamos começar aqui falando da iluminação do carro, dos faróis, né? Então, só pela iluminação dos faróis, talvez esse carro estaria reprovado no nosso teste, tanto quanto eu falei no teste do HB20 Comfort lá. É inadmissível, nós estamos em 2023, já indo para 2024, 6 meses do ano já. É inadmissível um carro em 2023 ter farol de corpo simples com iluminação halógena. A questão da iluminação, olha o buraco aqui, ó. A questão da iluminação até que vai, tá ok, ser halógena. A questão principal é a intensidade da lâmpada, que é muito fraca, o campo de atuação do farol é muito fraco e, além disso, não tem corpo duplo. Ou seja, corpo simples, você dá luz alta, ele apaga a luz baixa, uma lâmpada para os dois. Isso é inadmissível, só por isso esse carro estaria reprovado no nosso teste. Então é uma questão que destoa totalmente do carro. Destoa totalmente, assim, o carro é exemplar sobre diversos aspectos. E aí me vem com um farol desse, não tem nem o DRL, é de LED, uma luzinha simples, amarela, que remete aos carros dos anos 80, 90, porque até em 1990 eu já falei que já tinha carro com farol de corpo duplo e lâmpada super branca, aqueles Gol geração 3, Paraty geração 3 já era assim, né? Então, lamentável pelos faróis. Tudo bem que eu tenho o HB20 em casa, eu sei como é que é, aquilo lá não queima nunca, esses faróis não queimam nunca. Quando queima, o carro já tem 10 anos de uso. Mas farol é segurança e ninguém quer que uma lâmpada, não precisa durar 10 anos, precisa ser seguro realmente. Uma lâmpada, porque uma lâmpada não é cara, então precisaria ser algo seguro. Então eu vejo, meu HB20 nunca queimou lâmpada. Nunca queimou lâmpada, mas é uma lâmpada que nunca fez o papel dela, nunca fez o papel que deveria fazer durante toda a trajetória. Então, sem churumelas, só pelo farol eu reprovaria o carro. Aí a gente vai falar do motor do carro. O motor é 1.0 TGDI,
que tem 120 cavalos, tanto quanto abastecido na gasolina quanto no etanol. O motor desse carro é um conjunto de motor e câmbio desse carro é muito bom, é exemplar, tanto que funciona bem no HB20 e funcionou bem no Creta, que nós testamos aí no trajeto inteiro de longa duração. Foram diversos, mais de 1.000 quilômetros rodados, quase 2.000 quilômetros rodados com o Creta, e foi sensacional no Creta. Imagina no HB20 o quanto ele é igualmente bom, né? Ele é um motor que funciona de forma muito suave em circuito rodoviário, tem muito desempenho tanto em circuito rodoviário quanto em circuito urbano. O carro anda muito e gasta pouquíssimo combustível se você souber dosar o pé. Então é um carro muito bem construído nessa questão do motor. Esse motor TGDI é sensacional. Comparando com os concorrentes, pouquíssimo lag, ou quase zero lag. Você pisou aqui, dá pé, ele vai embora. É sempre bem disposto. E o câmbio também sempre está de comum acordo com o motor. Raríssimas vezes, dependendo da velocidade, que ele dá uma embananada, mas é muito raro de acontecer. Via de regra, ele sempre está bem casado com o motor, né? O motor é um motor que tem um barulho típico de 3 cilindros, que é muito comum na linha Chevrolet, na linha TSI. É o mesmo barulho de motor, só que aqui no HB20, talvez em baixas velocidades, você seja mais evidente o barulho do motor, a ponto de talvez incomodar os motoristas mais conservadores. Ficou seca a minha garganta de tanto que eu falei esses dias. Então, os motoristas mais conservadores talvez se incomodem aí com o fato do barulho ser um pouquinho mais evidente. Mas eu percebi também que a carroceria do carro é muito silenciosa, então não existem grilos aqui pela carroceria, não existem batuques. Então acaba também, como o carro é muito silencioso, acaba ficando mais evidente ainda o barulho do motor, especialmente na cidade. Esse mesmo ronquinho encorpado na cidade, e não tão bonito, é o que gera prazer de dirigir quando você leva o carro para o circuito rodoviário. Quando você acelera, aquele ronquinho forte invade aqui, e com a acústica do mundo lá fora, combinando com esse barulho do motor, fica um barulho extremamente divertido de dirigir e que não vai incomodar ninguém. Via de regra é um carro silencioso, mesmo ele andando com o giro do motor acima ali dos concorrentes. Veja bem, a maioria dos concorrentes trafega a 120 km por hora com um giro por volta de 2.200 giros. Aqui ele está a 2.750 giros, o que é quase 500 RPM além dos concorrentes. Mas independente disso, vocês viram que a média de consumo dele foi aceitável durante todo o teste e realmente acima da média em diversas situações aí, né? O consumo urbano dele com etanol ficou entre 7 e 8 km por litro, as menores médias foram entre 7 e 8 km por litro, com gasolina foi entre 9 e 11 km por litro na cidade, e com gasolina na estrada, nós andando a 140, 160, 180, assim, no ritmo lancinante, ritmo soviético, ele vai fazer 10, 11 km por litro, que foi a média dos concorrentes, e andando de forma lancinante com etanol, ele vai fazer uns 8 km por litro. Andando assim, dentro das velocidades permitidas pela via, ele vai fazer médias superiores a 17 km por litro, tranquilamente, especialmente com gasolina. Com etanol, ele vai ficar numa média entre 12 e 13 km por litro. Mas o motor, vocês viram aí que desempenho não falta, que ele é páreo para carros, inclusive 2.0 aspirado, exceto talvez o Corolla, que tenha sido o único que não andou junto com ele durante todo esse teste aí, esses 1.500 quilômetros, né? Mas o motor realmente é um show à parte. Eu estou trafegando agora a 110 km por hora, ele já está quase 2.500 giros. Vamos aumentar para 120 aqui para vocês observarem, ó. A 120 km por hora ele já está 2.700 giros aproximadamente. 2.700 giros, que é um pouquinho acima dos concorrentes talvez. Deixa eu ver se está gravando. Se continua gravando, continua. 2.700 RPM, um pouquinho acima, 500 RPM acima dos concorrentes diretos dele, dos concorrentes que usam também o motor 3 cilindros, né? Então, o conjunto motriz dele é excelente. A mesma coisa em relação à densidade do acelerador. Como eu falei nos capítulos anteriores, esse carro aqui é um dos carros que mais você tem sensibilidade. Ó, você pisou, ele tá sempre quente no pé, mesmo tendo um câmbio com um conversor de torque. Eu falava isso no Pulse, mas o Pulse tem o privilégio de ter um câmbio CVT muito bem escalonado, que faz com que ele empurre bem sem elevar o giro de forma desnecessária. Aqui é a mesma coisa. Ele não é CVT, mas ele empurra muito bem, sempre bem disposto, e o câmbio nunca tá bobo.
sempre com muita disposição para andar. Uma outra coisa que chama a atenção aqui favoravelmente são os freios. É impressionante, eu utilizei os freios em 2 situações de emergência. É impressionante como eles param o carro instantaneamente. Então é uma coisa que chamou muito a nossa atenção no teste do Onix, da Tracker, que nós fizemos lá no passado. Para você que está chegando agora, tem uma playlist completa com 2 Onix LTZ que testamos aqui no canal. Em 2021, os 2 apresentaram defeitos graves e foram reprovados no teste. A Tracker também, uma passou bem pelo teste, que é a Premier 2021. A outra LTZ 1.2, na época que ainda tinha LTZ 1.2. 2021 também teve problemas no freio e em outras coisas mais lá. Então é um carro que apresenta um bom conjunto de freio, motor e câmbio, né? Em relação à direção dele, ela não é uma direção extremamente direta, né? Não é uma direção tão direta quanto do Peugeot 208, por exemplo, mas é uma direção bem comunicativa, né? Que apesar de apontar ele ir, você não sente tanta roda no asfalto, não é um carro que você passa muita vibração pro volante, assim como a suspensão. A suspensão dele é mais macia que o hatch, então se você tiver o hatch aí, o hatch ali, a suspensão do sedã é um pouco mais macia. O cara tá a 80 na pista da esquerda. Então a suspensão é um pouco mais macia que no hatch, mas mesmo assim poderia ser um pouquinho mais soft, poderia ter um equilíbrio melhor da carroceria. A vantagem é que ele contorna curvas muito bem, você não sente o carro desgarrar em nenhum minuto, e mesmo submetendo o carro a diversas condições de uso, provocando eles nas curvas, em nenhum momento ele acionou aqui o controle de estabilidade. Pra vocês terem uma ideia que o carro é bem pregado no chão por si só, sem a ajuda dos sistemas de auxílio ao condutor para evitar que você cause acidentes, né? A questão aqui do painel, o acabamento do painel e painel de portas também, tanto daqui na frente como painel de portas, é um painel simples, porém muito bem construído. Então é tudo material plástico, mas não tem grilos, você não sente crack aí, nada, não tem nada vibrando aqui no carro. O carro já tem 5.700 km, eu falo isso com conhecimento de causa porque tem um HB20 em casa, que após os 100.000 km que começou a aparecer uns rangidos. E também testamos aí o HB20 1.6 sedã, geração 2020, ano 2020, que também já estava com mais de 40.000 km e não tinham barulhos muito evidentes aqui, né? Então realmente o carro chama a atenção por esse conjunto silencioso, né? E com bom isolamento acústico de uma forma geral. Então nada bate aqui, você não tem uma coisa desencaixada nesse carro. Isso para mim já é um ponto muito a favor, tendo em vista os concorrentes diretos agora, e a maioria dos carros tem um acabamento sofrível, né? Os bancos apoiam bem o corpo, não são bancos muito largos, são bancos relativamente estreitos. Eu tenho 1,85 m, 100 kg, tô justinho aqui no banco, as abas laterais estão me segurando já assim. Se fosse um pouquinho mais gordinho, talvez não caberia aqui dentro do banco, né? Mas toda vez que eu falo isso, o pessoal fala que o carro não foi feito para algumas estaturas e pesos. Mas, pessoal, eu tenho que chamar a atenção, se você for um pouquinho mais cheinho, talvez vai se incomodar com o banco mais estreito do HB20. Porém, são bancos confortáveis, com uma densidade mais rígida, assim como a suspensão, que favorece aquela sensação de que o carro é um pouquinho mais duro do que o normal. Lembrando que ele está anos-luz na frente do hatch, que é bem rígido, né? Os retrovisores poderiam ter um bojo um pouquinho maior ali, né? O começo do retrovisor poderia ser um pouco maior para você enxergar um pouco mais longe, mas eles estão contentes, são compridos, dá para você enxergar bem, não tem dificuldades de enxergar nos retrovisores laterais. A mesma coisa em relação ao retrovisor interno, que não é fotocrômico, porém tem um bom campo de visão atrás, mesmo esse carro sendo sedã, não tenho dificuldades de enxergar ali. Em relação ao cluster aqui, infelizmente nessa versão não tem odômetro digital, pessoal. No outro tinha um palitinho que você fazia um jeitinho aí para fazer ele funcionar. Aqui não tem odômetro digital, acreditem. Então carro em 2023 sem odômetro digital, imperdoável. Assim como são imperdoáveis outras duas questões, a ausência de sensor de ré e a ausência de câmera de ré. Veja bem, não estamos falando de um carro completamente de entrada. Apesar de ser um sedã compacto, é um carro que já tem motor turbo, que a pessoa que vai investir, já vai investir um dinheiro um pouco maior, tal. Então é um carro familiar, tem que ter câmera de ré desde a versão de entrada, assim como sensor de ré. 2 itens obrigatórios não poderiam ser retirados desse carro de forma alguma.
né? Pensando na versão hatch de entrada é uma coisa, tal, o cara está partindo para um carro de categoria um pouco melhor do que um subcompacto, por exemplo, mas aqui não, aqui já é um sedã de proposta executiva ou familiar, seja lá o que for, e ele precisa ter câmera de ré como uma questão de segurança. Câmera de ré e sensor de ré deveriam ter em qualquer carro, assim como faróis, pelo menos de corpo duplo, né? Velocímetro digital é segurança. Vamos ver se está gravando, meus amigos, tem que ficar vendo para não perder o vídeo inteiro. Velocímetro digital é segurança, não é questão de mero deleite aqui, né? Tem que ter velocímetro digital. Então é inadmissível não ter velocímetro digital, farol com corpo duplo e câmera de ré e sensor de ré. Porém, por outro lado, o carro é bem construído, como eu falei. Esse acabamento cinza chama a atenção para uma construção que remete a um carro de categoria superior. Inclusive o Cruze tem um acabamento cinza assim, né? É realmente bem bonito. O volante é emborrachado, apesar dessa versão não ter couro, ela tem o pomo aqui, o pomo não, o lugar para você colocar os polegares aqui, que fica bem apoiado. A posição de dirigir é gostosa, você consegue ficar bem assentado no carro. Tem controle de tração e estabilidade, tudo que você coloca contato aqui no carro é de contato, limpador de para-brisa, a seta, tal, o pomo da alavanca de câmbio também é bom, poderia ser um pouquinho mais alto, mas é bom também. Então tudo aqui passa uma sensação de robustez, apesar da simplicidade. Não vejo que nada aparentemente tem sinal de quebra, nem até esse difusor de ar aqui, que é bem simples, ele é rígido aqui, não é um plástico maleável, né? Porta-luvas, aquele porta-luvas simples, tal. Esse acabamento prateado passa uma sensação, no painel passa uma sensação de requinte. O ar-condicionado congela, ele congela, como todo Hyundai, ele congela. O espaço interno tem apenas 2,53 metros de entre-eixos. Se sua família é numerosa e gente grande, não vai tão confortável aqui. Se for uma família de pessoas pequenas, com 1,70 m, 1,75 m, vai bem todo mundo, sem problemas. Aqui no banco de trás eu tenho 1,85 m, então no banco de trás não vai tão confortável, aqui tem pouco espaço, né? Provavelmente a pessoa vai com sentada certinha ali, não tem espaço de folga para as pernas. O limpador de para-brisa funciona a contento, as palhetas são do tipo flat blade, você não sente barulho das palhetas, nem da borracha encostando no vidro, nem do sistema mesmo, como eu reclamava muito no T-Cross e como eu reclamei na maioria dos carros aí. Então tudo que foi empregado aqui no HB20 é de boa qualidade. Vamos ver aqui. Vamos embora. Então tudo que é empregado aqui no HB20 é de boa qualidade. O cluster tem aquela iluminação âmbar, né? Aqui, como todo painel, tem iluminação em todos os botões. Não tinha nem no Creta, e aqui já tem todos os botões iluminados do vidro elétrico e tal. No volante também. Ao mesmo tempo que é uma questão que passa uma simplicidade, passa uma sensação de familiaridade, como eu sempre digo. E é prazeroso de dirigir o carro. Faltou mesmo um velocímetro digital. O multimídia é muito bom, ele é bem responsivo, é tranquilo de usar, porém usou mais de 2 horas e meia, ele começa a desconectar aí, ele apaga e depois ele volta, sabe-se lá Deus quando você desliga o carro algumas vezes. A questão do multimídia, pessoal, é tão comum, é tão característica aqui no teste, e pode ser uma realidade distante da maioria das pessoas, porque o pessoal não usa o carro tanto tempo quanto eu uso. Você passou a usar o carro 2 horas ininterruptas, 2 horas e meia, sem um espelhamento aí, ele vai cair. Caía no Nivus, caía aqui também, caía no outro HB20, no Cronos. Todos os carros que passaram aqui pelo canal tiveram esse problema, talvez exceto o Corolla, que tem aquela multimídia jurássica lá também, né? O banco tem um bom apoio aqui da cervical também. Onde você coloca o bumbum também não é muito macio, mas é confortável. Não é um assento muito curto, pega bastante pedaço da sua perna aqui. Nós temos 2 USBs, aqui um USB do tipo C e um USB do tipo convencional, uma tomada 12 volts, não tem mais aquela redinha aqui tem um espaço para colocar o celular também, que é confortável. É um carro que passa muita solidez de rodagem, então é bem gostoso. Inclusive tem um Onix vindo aqui, ó. Eu vou acelerar um pouquinho com ele para mostrar para vocês o quanto ele é bem disposto, o HB20. Ó, Onix LTZ, tô a 150 aqui, tá? É que hoje tô a 160, é que hoje tá ventando muito aqui.
Então o motor que eu tava falando no começo, ó, acelerou. Ele engole o Onix. Ele engole. Tô tirando o pé, meus amigos. Tô tirando o pé porque ele engole o Onix. Simplesmente engole, ó. Nossa, como engole o Onix. Engole. Tirei o pé, né? Porque tá passando perto de carro, é perigoso. Nossa. Olha o HB20 chegando. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Quase 200 por hora, ó. 190. É isso aqui, ó. O carro anda demais. Passar pela direita jamais, jamais. Ó, como ele engole, fica olhando, ó. Ó. Engole o Onix, ó. 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 O cara jogou pra cima de mim, né? Engole mesmo o Onix. Vocês viram? Anda muito mais, não tem jeito, tá, pessoal? Não tem jeito, anda muito mais que o Onix. Eu sei porque ele é par e passo ali com a Tracker 1.2. Está aí atrás, hein? Deixar ele passar pela direita. Não poderia ter um juízo final melhor do que esse, né? Olha lá. Vou chegar lá nele de novo para mostrar para vocês. Ele limita, né? Ele limita a 187 o Onix, né? O Onix limita a 187. Reduzindo. Que delícia de carro, ó. Mais um túnelzinho. E nosso teste foi interrompido. Nosso juízo final está sendo extenso, meus amigos. TGDI é vida. TGDI é vida. Rapidinho que ele chega no Onix de novo, ó. Olha como anda. Ele anda muito mais do que... Ele anda quase igual a Tracker mesmo, meus amigos. Lembrando que estamos com gasolina, né? Não esqueçam que estamos com gasolina. Se fosse com etanol... O cara tem medo, ele... É só diminuir a velocidade, não precisa tacar o pé no freio. Estamos a 140, tá? Aquela hora estava quase 190.
Só não pode deixar amarrar, ó. Não pode deixar ele além das 5.500 rotações. Tirando o pé, ó. Impressionante o que anda. É que ele freia nos murunduns que ele fica com medo. O Onix tem a suspensão mais mole, né? Cheio de pedrinha. Ele chega chegando mesmo, ó, 180, tô tirando o pé, ó. Nossa, que delícia de carro, meus amigos. Que delícia de carro. Vou até fazer aqui pra ele passar para a esquerda, ó. Vou ajudar porque esse cara não é muito melhores no volante. Principalmente na retomada, ó. Ó, como ele tá pisando tudo. Ó. Olha o TGDI, olha o TGDI, ó. Impressionante o TGDI, meus amigos. Impressionante como anda o TGDI. Bom, vocês já acertaram tudo, né? Não tem dúvidas? Ainda tem dúvidas que o TGDI anda? Falei, o motor é realmente muito esperto, muito esperto. Então aqui, ó, DIP, ó, segunda, olha isso. Terceira, olha como cresce a velocidade na subida. Quarta, aqui vai ter um monte de carro, não dá. Olha isso, que loucura. Gente louca. Vamos continuando aí. Bom, estava falando de espaço interno, estava falando de desempenho e tal. Porta-malas gigantesco, excelente e tal. Iluminação traseira ficou bem bonita, né? Ficou bem mais bonito. Agora uma coisa também que é inadmissível é a Hyundai colocar a seta, principalmente na dianteira, colocar a seta no para-choque. Até, por exemplo, vocês viram que a gente bateu, várias pedras bateram aqui no carro, né? Em outros capítulos aí. Então, é impressionante como... Olha o cara ali, meu Deus. É impressionante como essa seta embaixo está suscetível realmente a quebrar com facilidade, né? Não dá para ver o painel, mas estamos a 130. Tem que ligar o ar, porque senão o celular vai esquentar. Do Onix. Bom, vamos... Então, que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao HB20, hein?
Que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele, tendo em vista tudo que passamos aí, né? Bom, já pelos faróis, eu ia tirar meio ponto pelos faróis, pessoal. Mas por ser uma coisa tão antiga, eu vou tirar 1 ponto pelos faróis. Então, assim, é inadmissível realmente o farol desse naipe aqui num carro como esse em pleno 2023. Inadmissível. Uma outra coisa que eu vou tirar meio ponto é justamente do ruído do motor em baixas velocidades. Eu não posso deixar de avisar isso pra vocês, talvez vocês se incomodem. Nossa, veio um carro aí, veio uma Outlander. Outlander aqui na sola da bota, meus amigos. Nossa, Outlander anda muito. O cara tá grudado. Bom, meus amigos, então que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao HB20 diante de tudo isso que nós passamos aí, né? Menos 1 ponto do farol, menos meio ponto ali da questão do barulho do motor. Uma outra questão inadmissível aqui nesse carro, que eu não vou tirar ponto porque a maioria também não tem, os concorrentes direto, é a questão do multimídia, não ter câmera de ré nem sensor de ré. E vou tirar mais meio ponto. Eu precisava tirar pelo menos assim, eu vou tirar mais 1 ponto, meus amigos, pelo que aconteceu com a caixa de direção, que eu acho inadmissível. Eu não posso ser injusto com a Chevrolet, com o Onix que nós testamos aqui. Então eu vou tirar 2,5 pontos do HB20, apesar de ser um conjunto extremamente maravilhoso aqui. Eu vou tirar 2,5 pontos dele por essas questões aí importantíssimas do carro. E aí tem... Vamos tirar esse 1 ponto que eu acabei tirando. Também tem a questão do velocímetro digital, que é inadmissível um carro desse não ter também. Então eu vou aplicar a nota 7,5 para o HB20 com tristeza, porque é um carrão incompatível com essa nota que eu estaria dando para ele se tivesse o farol bacana ali na frente e tal. E não adianta eu falar assim, ah não, vou trocar pelos faróis melhores, colocar lâmpadas de xenon, isso de LED, atrapalha a visibilidade dos outros, acaba nem melhorando muito a iluminação, e se for comprar o farol da Platinum Plus vai ser uma fortuna. Então vou aplicar nota 7,5, é assim, inadmissível isso que aconteceu na caixa de direção também do carro. Foram 2 episódios e 1.500 km, é uma média alta, né, por tão pouca quilometragem assim. Então 7,5, a nota do HB20 é 7,5, e falo com o máximo de tranquilidade possível sobre isso, tá bom? Mas vocês sabem, é um carro excelente, mas apresentou esse problema que tirou bastante da sua pontuação, 1 ponto. Se tivesse apresentado toda hora aqui, se tivesse dado problema, eu teria reprovado o carro, porque caixa de direção, freio e motor não pode dar problema, de jeito nenhum. Então, ainda mais um carro tão novo, é inadmissível assim, não pode dar de jeito nenhum. E eu vi na internet que... Meu Deus, o cara ia passar pelo coisa ali, pela cancela fechada. Então, inadmissível, tá? Desculpa aí a minha distração, mas é que eu tô prestando atenção aqui. Então, para vocês foi o teste com a HB20S, né? Muito obrigado para vocês que assistiram aí, muito obrigado pela audiência. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nossos próximos capítulos e nosso próximo teste. Fui!